Eu sou Rodrigo Bione, sou professor de História formado pela Federal de Pernambuco e sou um dos idealizadores do projeto História ao Ar Livre. Além disso, me envolvo em outros projetos sociais, como por exemplo o programa Rumo à Universidade, em que damos aulas voluntárias para aumentar a acessibilidade e a democratização da universidade pública. Eu sou Júlia Ribeiro, sou professora de História, formada pela UFPE. Hoje faço mestrado em ensino de História e sou professora da educação básica de ensino, né, da rede privada aqui do Recife. Meu nome é Luiz Paulo Ferraz, eu sou professor de História, formado em História pela UFPE, mestre em História também pela Universidade e um dos idealizadores do projeto História ao Ar Livre. O História ao Ar Livre é um projeto em que vamos para praças, espaços públicos de Recife em geral, para tentar democratizar mais a história, trazer mais a história para as pessoas que estão vivenciando o espaço público. Então a gente se assenta em alguns tripés. É um projeto que busca valorizar o ensino de história, o patrimônio, né, e o exercício da cidadania, e também a ideia do que a gente chama da história pública. Fazer a história sair um pouquinho dos muros da academia, das universidades, e ingressar em outros espaços da nossa sociedade, sem com isso negar a importância da universidade. Defendemos que a universidade pública forte é uma coisa essencial para uma sociedade mais justa, mais democrática. Então, de certa forma, tentamos aliar esse ensino de uma história crítica com a formação também de uma memória afetiva das pessoas que vão assistir à aula, que vão participar desse momento com a gente, que vão passar a vivenciar o espaço público, que vão se importar mais com o direito à cidade, que vão se importar mais com o cuidado do espaço público. Então, de certa forma, é isso. A gente tenta fazer com que a história seja um mecanismo, um caminho para que a gente forme pessoas com um pensamento crítico, que valorizem o espaço público, que tenham carinho por esse patrimônio riquíssimo que a gente tem, cultural, arquitetônico, urbanístico em nossa cidade. O História ao Ar Livre ele surgiu inicialmente, de fato, eu e Bione, a gente queria fazer uma grande aula, né, um aulão, como chama-se aqui, e a gente tinha buscado até espaços fechados e via dificuldade nisso, e daí a gente pensou por que se prender a um espaço fechado, né? Todo espaço fechado que se via tinha que ser no máximo X pessoas e tal. E a ideia de ir para um espaço público partiu dessa dificuldade. E a partir daí, na verdade, o História ao Livre ele vai se formando, né? Eu posso dizer que o História ao Livre hoje ele é algo bem maior do que inicialmente a gente pensou, e ele foi se construindo ao longo do tempo. E a primeira vez que a gente fez o História ao Ar Livre foi no Parque Dona Lindu, lá em Boa Viagem. A gente teve mais ou menos 150 pessoas e a gente fez o tema era História e Música no Brasil do século XX. E aquela experiência ela foi muito importante para a gente querer dar continuidade ao projeto e passar a pensar mais e refletir mais sobre essa própria dinâmica do que é o História ao Ar Livre, né, de como levar mais o conhecimento histórico em espaços públicos atingindo a maior parte da sociedade. Eu lembro que um senhor que estava passando nessa praça naquele momento, no final ele chamou eu e Bione com o olho marejado, e isso foi muito importante, né? Ele disse assim: olha, vocês fizeram meu dia, eu vim aqui só deixar meu filho para jogar e vocês estavam contando a minha história. Vocês falaram de muita coisa que eu vivi na época da ditadura e tal. Então, isso chamou muita atenção da gente, isso foi muito forte, a gente entender como também muitas pessoas estão carentes de escutarem a história, né? de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Talvez essa pessoa escutou uma vez na escola ou aquilo que ela viveu mesmo, né? E desde então a gente vem pensando cada vez mais como ampliar o projeto. Na segunda vez, por exemplo, a gente teve a participação de um lavador de carros, estava ali do lado, que me viu cantando Odaí José, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. E enquanto eu estava cantando, ele começou a cantar, botou o braço aqui nas minhas costas, a gente começou a cantar junto. No final ele ainda deu um discurso para todo mundo que estava ali sobre a importância da educação e do que eles estavam tendo naquele momento, né? Então esse tipo de intervenção, esse tipo de comentário instiga muito a gente, né? Mostra muito essa cidade viva que a gente tem e que nossos jovens, principalmente nossos jovens, não têm noção, né, de onde vivem. Hoje o jovem ele anda
da sua casa para o carro e só. Né? Quantas praças importantes a gente tem aqui na nossa cidade, quanto se reclama de não se vivenciar nos espaços públicos e a gente busca fazer com que essas pessoas também acabem indo para esses lugares. É uma coisa que eu sempre pergunto antes do História ao Ar Livre é quantas pessoas já sentaram naquela praça. Isso todas as vezes a gente faz e sempre muito poucas. Mesmo praças importantes, parques importantes aqui nessa cidade. Enquanto projeto, como o Luiz Paulo bem disse, a gente foi desenvolvendo um projeto ao longo das edições. De certa forma, a gente teve que ir aprendendo a ser um professor com um modelo menos claustrofóbico, menos fechado, né? Que estava mais sujeito a interações que aconteciam no ambiente imprevisíveis. Houve também na terceira edição, por exemplo, na Praça do Derby, um artista de rua, Varapau, que estava passando pelo local e fez uma apresentação e foi bem emocionante, muita gente ficou emocionada com isso. E a gente começou a mostrar então que a vivência da história, a vivência da cidade envolve não apenas a gente ver um cartão postal ou ir para um ponto turístico, e sim vivenciar as pessoas que formam o ambiente, os cheiros que formam o ambiente, os sons que formam o ambiente, as dificuldades que formam o ambiente. Então, de certa forma, a gente criou um projeto que ajudou também a nos criar, nos ressignificar e nos reconstruir enquanto cidadãos e professores. Uma coisa que ficou muito patente para a gente foi a ideia de que esse modelo que a gente tem hoje em dia, que é totalmente voltado para ambientes fechados e automóveis, é um modelo que não faz a gente criar um carinho pela cidade. Quando você tem uma pessoa que vai de um ambiente privado para o outro e entra dentro de um carro, essa pessoa dentro do carro, o objetivo dessa pessoa é passar o mais rápido possível pela cidade, é não vivenciar a cidade. Ela reclama se ela parar dentro da cidade, é o que a gente chama de engarrafamento, de um trânsito. Então, como é que você pode querer que uma pessoa crie carinho ou vivencie uma cidade se o objetivo dela é atravessar o mais rápido possível? Quando a gente foi indo para as praças, foi indo para os ambientes públicos, a gente foi vendo que essa interação, essa imprevisibilidade entre as pessoas que estão passando no momento, as pessoas que foram para vivenciar o horário, faz com que os próprios participantes, os alunos e alunas, as pessoas que estão passando, se sintam parte de um movimento e ajudem a formar cada um uma espécie de célula do História ao Ar Livre. É uma renovação que a gente foi acompanhando ao longo das edições e que a gente acredita que ajuda assim, a criar um sentimento de que um desejo de a pessoa ser um melhor cidadão, uma melhor cidadã, por perceber que a cidade ela só é viva quando as pessoas estão na cidade, quando elas não querem simplesmente atravessar a cidade o mais rápido possível sem ter contato com ela. Quando a gente pensou em História ao Ar Livre também, a gente sempre pensou tentando fugir um pouco das amarras da escola, das aulas tradicionais. Então isso sempre foi o norte. Então, por exemplo, a gente não pensa em aulas como Revolução Francesa ou Império Romano, coisas tradicionais que a gente vê em sala de aula de forma muito tranquila. Então a gente sempre pensou aulas que possibilitassem o estímulo também à curiosidade. Então a gente fez uma aula sobre História e Amor. Então o que é que a gente vai escutar numa aula sobre isso? A gente tem projetos para fazer uma aula sobre História e Mar. Bom, então esse é um primeiro ponto importante de como é a dinâmica do projeto, né? Então é um tema que traga essa instigação aos alunos, às pessoas que participam, né, que vão lá ver o projeto. Então é uma aula pública, né, num espaço público, um parque, uma praça, onde vão ter ali alguns banquinhos, onde nós três sentamos. Sempre chamamos diversos convidados, a gente criou uma estrutura, a gente tenta sempre respeitar, de paridade de gênero, de representatividade entre os convidados, sempre chamando pessoas de todas as idades, jovens também para participarem, seja com intervenções musicais, que existem várias ao longo, né? Nenhuma pessoa passa 15 minutos falando sem nenhuma intervenção, porque a ideia é trazer um próprio dinamismo, até porque uma aula pública com as pessoas sentando no chão de uma praça não é lá tão confortável. Hoje a gente chegou a entender, depois já de mais de 10 edições, que o limite máximo que a gente tem no tempo de uma aula dessa é de 2 horas, né, que a gente consegue segurar todo mundo. Então sempre tentando trazer muitas pessoas que façam diversas intervenções, todas voltadas ao tema principal, que também sempre é associado ao local onde a aula é exercida. Então a gente fez agora o último sobre História e Amor, que teve uma escolha relativa
o meu passado que eu tenho com a praça específica, que foi perto de onde eu estudei, então tinha uma questão de afetividade muito importante para mim. A gente já chegou a fazer na Rua da Aurora, uma rua importante em Recife, onde tem um monumento de tortura nunca mais, né, ligado à questão da ditadura militar. A gente fez sobre essa temática lá também. Então sempre também tem uma relação com o espaço onde a aula é conduzida. Eu comecei no História ao Ar Livre como público, né? E eu tinha uma imagem muito diferente do projeto do que acabou se concretizando, porque quando os meninos começaram o projeto, 2015, enfim, foi um ano muito, muito doido da minha vida, e eu não fui nas 2 primeiras edições, eu ouvi falar. E aí eu criei uma imagem de que era um aulão que você dá, só que um aulão diferente, com música e tal, para atrair os alunos e tudo mais, mas eu tinha uma ideia de que o História ao Ar Livre era um aulão que os meninos fizeram no lugar público porque era mais conveniente e fácil de resolver a questão de local. Mas eu nunca tinha ido, nunca tinha participado, eu tinha visto foto, tinha ouvido falar, né? Era super entusiasta do projeto, porque vinha dos meus grandes amigos, mas eu nunca tinha estado. E aí a primeira vez que eu estive no História ao Ar Livre, que foi no 4º História ao Ar Livre, desse em diante eu estive em todos, eu tive porque os meninos me chamaram para cantar uma música, só fui cantar uma música, não ia falar nada, eu ia só cantar uma música. Até hoje não entendo muito por que esse convite para cantar, de início, mas tudo bem. E fui com uma imagem muito diferente, né? E aí quando eu cheguei lá, eu sentei com o público, eu não estava lá apresentando o História ao Ar Livre, eu não estava lá na organização, eu estava sentada na grama junto com as pessoas, como uma pessoa que fazia parte do público. E aí eu me encantei com a receptividade das pessoas, né? Com os comentários, né? Esse primeiro História ao Ar Livre que eu fui foi organizado, os meninos receberam um convite da FPS, que é uma universidade, a Faculdade de Pernambucana de Saúde. Tinha uma galera que era aluno de medicina da faculdade, aluno de medicina, dos cursos da área de enfermagem. E eu disse, pô, o que esse pessoal está aqui no sábado de manhã para ouvir falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817, pessoal do curso de medicina, que teoricamente, né, seria algo que não estava ligado diretamente à grade curricular deles, e eu vi um encantamento do pessoal com isso, né? E aí eu comecei a entender o que era o História ao Ar Livre, que não era nada daquilo que eu imaginava, de um aulão, que os meninos iam dar uma aula tocando e cantando. Eu vi que era uma coisa muito maior, que era a questão da vivência, que era a questão da experiência, né? Muito mais válido do que necessariamente o conteúdo em si da aula, para aquelas pessoas que estavam ali e para mim que estava ali também, era estar vivendo aquele momento, era estar com aquelas pessoas, né? Era estar ouvindo aquelas músicas, era estar cantando junto. E eu fui nessa primeira vez, meu filho foi comigo, acho que ele tinha o quê? 4 anos de idade quando ele foi para esse primeiro História ao Ar Livre. Ele ficou encantado, assim, porque ele também tinha uma ideia de que aula é uma coisa chata. Ele só tinha 4 anos, mas ele sabia. Eu disse, a gente vai para uma aula. E ele foi, né? Mas aquela coisa de, pô, que saco. E chegou lá, ele, mas isso é aula? Eu não sabia que isso era uma aula, eu não sabia que aula era assim. Não é, também pode ser. Né? A aula não precisa ser necessariamente chata, né? Não precisa ser necessariamente dentro dos muros da escola, não precisa ser necessariamente dentro de uma sala de aula, isso também é aula. E aí eu comecei a me encantar pelo projeto a partir disso, assim, de ver a reação das pessoas. E daí em diante, todas as outras edições eu ia, cantava uma música, ou fazia alguma fala, ou assistia, ou enfim, né? Não perdi mais nenhum desse em diante. E aí eu comecei a ver as dificuldades dos meninos na organização, de bronca de organização, e como eram meus amigos, sempre foram de longa data, eu comecei a meio que ajudar informalmente, né? Ó, eu faço isso, relaxa, eu resolvo isso, eu vou atrás daquilo e tal. E aí, de ajuda e de participação, isso foi crescendo, até quando, no ano passado, os meninos me convidaram em junho
do ano passado, 2018, né, para eu fazer uma história ao ar livre, tocar uma história ao ar livre, né, que seria sobre a história das mulheres. E aí foi a partir daí que eu senti realmente o que era a organização de história ao ar livre. Uma coisa é eu chegar mais cedo para ajudar os meninos a montar um negócio ou outro e comprar uma água e tudo mais. Outra coisa é planejar a aula, resolver a questão dos convidados, a questão das músicas, fazer o roteiro, em que momento vai ser cada fala, em que momento vai ser as músicas e fazer toda essa organização. Né? E aí como o tema era a história das mulheres, os meninos disseram, não, a gente queria realmente que fossem mulheres que participassem, a gente vai ficar ali no violão, na organização, mas assim, e eles me deixaram muito à vontade para fazer uma história ao ar livre, né? E aí foi a partir do História ao Ar Livre da Praça de Casa Forte foi que eu me encantei, e aí essa receptividade que eu já tinha enquanto público, né, de que eu via que todo mundo achou massa, eu comecei a sentir como uma pessoa que está fazendo parte do projeto, porque o pessoal vinha para mim, foi massa, foi encantador, eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu sempre passei nessa praça, mas eu não sabia que isso aqui era um engenho, tinha sido um engenho em algum momento, eu não sabia que era na Paz, eu não sabia. E aí a gente percebe que a receptividade das pessoas é muito boa, é muito legal. Porque a gente, querendo ou não, muitas vezes as pessoas participam de uma história ao ar livre e aí elas começam a ver sentido em coisas que elas sempre fizeram, mas que não eu passava naquela praça todo dia, mas aquela praça não tinha sentido para mim, era uma praça, como outra qualquer. E aí eu participei de uma história ao ar livre, eu conheci a história daquela praça, eu vivi aquele momento ali, e aí toda vez que eu passo naquela mesma praça, aquela praça tem um outro significado. Ela faz sentido, a história dela faz sentido, eu passo a gostar mais daquela praça, ela me lembra, ela me remete a memórias, a um momento, né? E isso também me faz querer cuidar daquela praça, me faz querer preservar aquela praça. Então, eu vejo que o História ao Ar Livre, ele tem uma receptividade muito boa por causa disso, né? Porque ele abrange um público muito grande, do jovem ao mais velho, que está passando e que sente, que escuta, né? E a gente vê pessoas idosas, às vezes chega a dar, né, uma dorzinha, sentado no chão, idoso, você quer dar um conforto maior para ele, porque, claro, é um idoso mas você não tem aquela estrutura, porque a proposta é essa, né? É da vivência mesmo, do espaço público. Então eu vejo que é um projeto que só tende a crescer e que é possível que saia do Recife, que se replique, que chegue em outros espaços. Claro que se o História ao Ar Livre for replicado em outros lugares, ele vai ganhar novas dinâmicas, ele vai ganhar novas adaptações, né? Se ele for feito por outras pessoas, ele vai ganhar a cara dessas outras pessoas também, né? Porque o História ao Ar Livre, quando era só Luiz Paulo e Bione, ele tinha uma cara. Quando eu entrei, ele ganhou uma cara diferente. E ele vai estar sempre mudando, ele vai estar sempre, né, ganhando novas caras. E se outras pessoas fizerem, ele também vai se adaptar, né, a essas novas dinâmicas, a essas novas pessoas, né, as características desses novos lugares, né, talvez a forma com que ele aconteça em Recife seja de um jeito, em outras cidades ele ganha uma dinâmica mais legal de outra forma, porque ele é um projeto orgânico, ele não está parado, né, ele é feito por pessoas que vivem em uma cidade e a cidade está em constante mudança, as pessoas estão em constante mudança, então assim, às vezes bate até uma angústia na gente, pelo menos em mim isso acontece, né, de quando você planeja o História ao Ar Livre, a gente quer que saia assim, 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 e chega na hora, às vezes, as coisas vão bem diferente do que você imaginou, né? Quando você planeja, você dá aquela angústia de você perder o controle da situação, mas na verdade não é uma perda de controle, né? Na verdade é o próprio dinamismo do projeto, né? Que é um projeto dinâmico.